Aos amados irmãos inscritos e não inscritos no canal, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse vídeo ele foi colocado esse mês porque muitas pessoas guardam o sábado, tá? Ou há muitas pessoas que eu conheço, né? Para ser mais próximo da realidade. Elas guardam o sábado, mas não sabem como guardar. Algumas são de denominações que guardam sábado e muitas vezes profanam o sábado sem saber. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre como guardar o sábado, tá bom? Vamos iniciar. Como Deus deseja ser adorado, Ezequiel 46:3. O povo da terra adorará diante do Senhor, a entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas. Então, nós, para adorarmos a Deus, temos que guardar o sábado e também a festa da lua nova, no qual eu estou estudando sobre essa festa e futuramente irei trazer aos irmãos, porque eu também não guardo. Comecei a estudar a Bíblia sobre ela, estou tirando todas as dúvidas para que eu possa trazer aos irmãos e que eu também possa começar a guardar, tá bom? Que é um tema ainda muito que eu não tenho conhecimento, vamos dizer assim, sobre a lua nova. O que Deus fala que alguns fazem com o sábado dele? Ezequiel 22:8. Tu desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Muitas pessoas que guardam o sábado, elas profanam. E aquelas que não guardam, também. Né? Isso aqui não deixa como fugir. Ezequiel 22:26. Seus sacerdotes infringem minha lei e profanam minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o imundo, ou impuro e impuro, né? Escondem dos seus olhos os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Isso aqui são para as pessoas líderes que infringem a lei de Deus, que não sabem a diferença entre santo e profano. O carnaval gospel é santo e profano. Animal limpo e imundo não sabe discernir. E o sábado dizem que é abolido. Isso acontece também. Tanto pessoas que guardam profanas que não guardam também profano. Certo? Vamos continuar. Ezequiel 23:38 diz assim: E ainda me fizeram isto: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram o meu sábado. Muitas pessoas que guardam o sábado contaminam o santuário. A pessoa adulterou e vai para a igreja achando que é normal. A pessoa dá falso testemunho e vai no sábado adorar a Deus achando que é normal. A pessoa difama outras pessoas, acusa justamente outras pessoas, vão para o sábado cultuar a Deus achando que é normal. Não guarda o sábado e profana o santuário. Ou dentro do santuário faz coisas terríveis, trai a esposa, desvia dinheiro. Diz não dá dinheiro, mas hoje o sistema prega, desvia dinheiro, tem caixa 2. Estão profanando o santuário. Né? Ezequiel 20:16. Porque rejeitaram as minhas normas e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração seguiu seus ídolos. Toda vez que tu segue algo que não é a Bíblia, é seu ídolo. Seu pastor diz que sábado é abolido, você segue a ídolo. Você que guarda o sábado, o seu líder não ensina como guardar. Você faz tudo do seu jeito, do jeito que você acha que é certo, só botar o nome, não, isso aqui é para Deus, vale. Você também profana. O sábado é uma coisa muito séria. Isaías 1:13. Não continueis a trazeres oferta inútil, para mim é incenso abominável. Luas novas e sábados e convocações de assembleias não suportam maldade com solenidade. O que é isso? Pessoa que guarda o sábado, mas suas ações estão cheias de maldade. Ele não se converteu ainda. Ele se acha que tem Espírito Santo. Ele acha que tem isso. Ah, porque eu sou líder, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou não sei o quê, eu tenho curso disso. Grandes coisas, como meu pai falava, né? Ah, pai, eu faço isso. Grandes coisas. É exatamente isso. O grande Deus está falando grandes coisas. Eu não suporto quando você faz isso, porque você tem maldade. A pessoa que guarda o sábado, algumas pessoas que guardam o sábado, não estão servindo a Deus como deve. Seguem a Deus com maldade no coração, perseguindo pessoas e dentre outras coisas, adulterando. Entendeu? É isso que funciona. Ou coisa pior que não sabemos, né? Como se deve guardar o sábado? Agora começou a ficar interessante o nosso tema, né? Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e ao santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar em tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra.
e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor te disse. O que acontece com algumas pessoas que guardam o sábado? Elas profanam o sábado. O sábado não é deleitoso para ela. O sábado não é santo dia e ela se diz guardar, e ela se diz que o sábado é santo. Ela não coloca o sábado como dia de honra. Ela faz no sábado tudo o que ela quer fazer e tudo que ela tem vontade e fala o que ela quer. Eu já conheci pessoas que guardam o sábado que no dia de sábado estava jogando bola. Não, não, mas não se preocupa não, que é para Deus. No dia de sábado, estava comemorando aniversário. Não, irmão, é para Deus. No dia de sábado, estava fazendo chá das mulheres, chá não sei do que. Não, irmão, é para Deus. A desculpa é para Deus. Assim como os evangélicos falam, é carnaval gospel, é sambar para Jesus. Assim os guardadores de sábado também fazem a mesma coisa. Eles profanam o nome de Deus. Alguns, né? Eles profanam Deus no dia de sábado. Não, irmão, é para Deus. É a mesma desculpa. Então, entre você estar guardando errado e não guardando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? É muito triste ver uma situação dessa, entendeu? Eu estou falando de pessoas que guardam o sábado, isso inclui todo mundo que guarda. Todo mundo. Não estou dizendo que são todos que são assim, mas tem gente que é assim. No sábado faz tudo, mas não lê a Bíblia, não faz jejum, não se santifica, não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado, não visita ninguém, não prega a palavra. E aí? Né? Agora vamos ver no Novo Testamento, né? Mateus 12, 1 a 3. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Ele, porém, disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que nele estavam? Eu vou explicar já já esse contexto todo para você. 12, 4 a 6. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Vamos entender. Na Torá, existe uma regra de que o dono da seara, vamos entender, o dono da seara não pode colher espiga no sábado. Se ele tem que colher até sexta-feira. Não colheu, o que ficou na árvore, ele tem que deixar para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado e para o levita. Então, os fariseus, o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam acusando os discípulos de transgredir o sábado porque estavam pregando errado a lei. Porque a lei diz que o dono da seara não pode colher no sábado. Mas os discípulos não eram donos da seara. Então, pela lei, eles poderiam. Então, Jesus fez essa comparação. Davi podia comer o pão da propiciação? Não, mas eles comeram. Foi imputado o pecado? Não, porque eles estavam com fome. Eles não comeram, como nós chamamos hoje, com gula. Eles estavam com fome. Interessante, né, o contexto? Mateus 12, 7 e 8. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Agora Jesus está defendendo. Eles são inocentes, vocês têm que abrir a lei direito. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Claro, eu guardo o sábado porque Jesus é o Senhor do sábado. Se ele é o Senhor do sábado, eu tenho que guardar para honrar Jesus Cristo. É isso que eu faço. A lei não me salva, guardar o sábado não vai me salvar nunca. Jesus me salva. Então nós temos que entender isso. Entendeu? Infelizmente, muitas pessoas que guardam o sábado não têm misericórdia, condenam inocentes, acusam o inocente de coisas que não fizer. E para Jesus, ele é o quê? Eles são o quê? Hipócritas. Né? Eu vou guardar o sábado, mas passa a semana toda fazendo besteira. Não adianta nada. Sabe? A pessoa vive na prática do pecado, não adianta. Não adianta nada. Mateus 12, 10, 11. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou ressequida. E eles, para acusar, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Mateus 12, 12 e 13. Pois, quanto mais vale o homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. O que Jesus aconteceu nesse segundo exemplo que nós estamos colocando aqui? Terceiro, na verdade. O que estava acontecendo?
Os sacerdotes chegaram para Jesus, e aí, pode curar no sábado? Jesus olha para eles e dá um exemplo prático. Se vocês têm uma ovelha, ela cai no buraco, vocês não vão fazer de tudo para tirar a ovelha, mesmo que seja no sábado? Quem é que vale mais, um homem ou uma ovelha? O que Jesus está falando? Quem vale mais para Deus? O homem ou o animal? O homem ou um bem material que vale dinheiro? Quem é que vale mais? Porque a ovelha era um bem material que valia muito dinheiro na época. Então o que Jesus fala? É lícito fazer o bem aos sábados. Os guardadores de sábados têm feito o bem no sábado? Ou têm dormido o dia todo achando que estão guardando? Você consegue entender o quanto isso é uma reflexão muito pesada? Uma reflexão muito pesada. Extremamente pesada. Né? Marcos 3, 1 a 3. E outra vez entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Isso aqui é o mesmo milagre, mesmo milagre, só que escrito de maneira diferente para a gente ver outras colocações. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Quem disse isso? Os fariseus. Isso aqui, Mateus não explica essa parte. Aqui está explicando. O que acontece? Para os fariseus, não é para a Bíblia. Para os fariseus, curar no sábado era pecado. Então os fariseus acusavam Jesus de quando ele curava no sábado, ele estava transgredindo o sábado. Jesus nunca transgrediu. Então quando você escutar assim, Jesus trabalhava no sábado, cuidado com o que você está falando. Você não está entendendo o contexto, você está dizendo que Jesus não guardava o sábado. Você está errado, Jesus guardava. Nós temos que entender isso. Cuidado que você anda repetindo ou ouvindo por aí. Marcos 4 e 5, capítulo 3, 4 e 5. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Por que toda vez o fariseu se cala? Porque ele não tem resposta. Porque o fariseu, ele não segue a Bíblia, ele segue o que ele acha. Ele segue o dogma da igreja. Por isso eles perseguiam Jesus. Se Jesus andasse hoje na nossa terra, os próprios guardadores de sábado com certeza matariam Jesus. Os líderes que eu falo. Não há nada no bar dos céus. Infelizmente é verdade. Aqueles que não guardam com certeza matariam também. Os líderes. Porque alguns não conhecem a Jesus Cristo. Infelizmente é a realidade. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se na dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então você percebe o sentimento que os fariseus estavam. Aqui mostra o sentimento interno. Entendeu? Quantas pessoas estão hoje no sábado, se dizem guardar o sábado, né? Querem perseguir uma pessoa a ponto de se corroer por dentro. Quantas pessoas fazem isso? Líderes. Estou falando de guardadores de sábado. Isso aqui é específico para quem guarda o sábado. Se você não guarda, você está aprendendo, venha a nós, seja bem-vindo. Para quando você receber a luz de Deus, começar a guardar, não imitar as más ações. Lucas 6, 1, 2. E aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Isso aqui é a mesma ideia das espigas, mas contada pelo outro evangelista Lucas. Lucas 6, 3 a 5. E Jesus respondendo disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e as comeu e deu também aos seus que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão os que são sacerdotes? E dizia: o Filho do Homem até do sábado é Senhor, ou é Senhor até do sábado. Né? Então nós percebemos que aqui é um resumo e Jesus volta a falar: eu sou Senhor do sábado. Quem guarda o sábado me honra. Quem guarda o sábado me vê por Senhor. Porque ele estava lá na hora que foi criado, em Gênesis. Lucas 13, versículo 10 a 13, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha só a importância do sábado. Deus nos usar para curar, para ensinar, para mostrar a verdade, para que Deus seja glorificado, irmãos. Isso é guardar sábado. A maravilha do sábado é essa. Vamos continuar. Lucas 13, 14 e 15. E,
Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: Ser dias há de que a mista é trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Então, para os fariseus, curar era um trabalho. Por fariseu, curar um ser humano era trabalho. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Quem está dizendo? Vocês que têm animais, vocês não soltam os animais, mas para beber água, vocês têm que forçar eles a irem beber? Você não tem que levar eles ao caminho? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual aos 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Lucas 13, 16, 17. O que Jesus está fazendo? Está glorificando a Deus no sábado, irmãos. Jesus não transgrediu o sábado. Jesus, ele vivia, guardava o dia de sábado, mas os fariseus os acusavam disso. Eles não entendiam. João 5 a 3. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesta jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de mover da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo-os deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? João 5,4,6. Qual é o enredo da história? Jesus chegou para uma festa de Jerusalém. A Bíblia não descreve, pelo menos no Evangelho de João, qual festa é, das festas é do Senhor. E ele encontrou esse homem nesse tanque e perguntou para ele: Quer sessão? Ele já estava há 38 anos nessa condição. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. João 5, 7 a 9. Percebemos que Jesus criou no sábado, porque é lícito fazer o bem. Vamos ver agora a reação dos fariseus. Em João 5, 13 e 14 dizem assim: E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A Bíblia não detalha como foi que ele aconteceu. A Bíblia diz que ele já estava há 38 anos nessa condição e também não diz a idade atual. Então, pode ter acontecido qualquer coisa que ele mesmo tenha feito, né? Pelas palavras de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, 15 a 17 dizem assim: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o havia curado, ou que era o que o curava, né? E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos entender esse trabalho. Uma vez uma pessoa falou comigo: eu vou trabalhar no sábado porque Jesus trabalhou. O trabalho que Jesus fazia era trabalho missionário. Era um trabalho para que Deus fosse glorificado. Jesus não trabalhava com o trabalho de ganhar seu salário. Eu sou professor, eu não trabalho como professor no sábado. Pelo menos de matemática, física e química. Eu trabalho como professor da Bíblia e levar a mensagem para as pessoas de graça. Então eu estou trabalhando, sim, mas para Deus. Entendam. Não tentem colocar desculpas onde não tem. E os guardadores no sábado, o que fazem no sábado alguns deles? Não trabalham para Deus. Né? O que Deus fala com quem guarda o sábado corretamente? Isaías 56, 2. Feliz o homem que assim procede, e quem nisto persevera. Ele se recusa a profanar o sábado e evita que a sua mão pratique algum mal. Interessante, né? Muito interessante isso aqui. E para encerrarmos, quando adoraremos a Deus no novos céus e na nova terra? Isaías 66, 22, 23. Porque, como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor.
assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma lua nova a outra, e desde um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, no céu, iremos adorar a Deus também no dia de sábado e também na lua nova. Isso é porque dizem que sábado foi abolido. Vejam a importância do sábado. Meus irmãos, que Deus abençoe. Espero que tenham compreendido a importância da guarda do sábado e de como guardar o sábado também. Um abraço, um ósculo santo a todos.